Vamos lá. Vou tomar um goró aqui. Molhar a palavra. Para te condicionar aqui. Vamos nessa. Questão número não sei qual, mas acho que é 4, sei lá. Número 4. Questão de geoanal, geometria analítica. Tá? Circunferências. Deus abençoe o desenho nessa circunferência aqui. Qual é a posição do ponto P5 e 3 em relação à circunferência de centro 3 e 1 e raio igual a 5? Para a gente começar isso daqui, tu tem que saber o conceito base de circunferência que tem numa circunferência, o que compõe uma circunferência. Vamos nessa. Você sabe que isso aqui é um círculo, né? Acredita que sim. Não, nem acreditando dá. Aqui nem se fechar o olho. Tá bom. Vamos fingir que é um círculo, vai. Ok. Então, todo círculo, jovem, ó, ele tem um centro, beleza? Todo círculo tem um centro. E todo círculo, toda circunferência, tem um raio. O que é o raio, jovem gafanhoto? É a distância do centro à superfície dessa esfera, da circunferência, enfim. Então, isso que tem em vermelho aqui é o raio. Beleza? Então, sabidos disso, nós conseguimos desenvolver a nossa questão. Então, ele deu para a gente o centro da nossa circunferência. Qual o centro da nossa circunferência? Isso aí. 3 e 1. E deu o nosso raio. Falou que o raio é igual a 5. Então, aqui onde tiver esse Rzinho vermelho, eu vou apagar e vou colocar o número 5. Beleza? O que ele quer saber? Ele quer saber se esse ponto que ele deu para gente, ele vai ser externo a quem? A circunferência. Então, se o ponto ele for externo, jovem, o nome já fala, externo. Pensa, ele vai estar o quê? Fora da circunferência. Então, vamos supor, esse ponto P, ele está aqui. Beleza? Fora da circunferência. Você concorda comigo, ó? Vou fazer em laranja. Não, peraí, deixa eu apagar aqui. Fazer em vermelho, melhor. Você concorda comigo que isso aqui que eu vou traçar agora, ó, é o raio? Isso aqui é o raio, não é? Isso é o raio. Só que esse ponto, ele tá fora. Então, vou fazer pontilhado aqui, ó. Então, a distância desse ponto ao centro é a distância do raio. Vou enquadrar aqui a distância do raio mais um cadinho. Concorda? Ou esse cadinho está pontilhado. Então, a distância do centro ao ponto P exterior é maior que 5. Você concorda comigo? Ficou claro? Beleza. Se esse ponto P... Agora, uma outra situação. Se esse ponto P ele está na superfície da esfera, qual vai ser a distância dele em relação ao centro? Ó, do centro até ele vai ser o quê? Ó, a distância, ó. É quem isso aqui? O raio. Tá? Então, se o ponto está na superfície, a distância do centro ao ponto é sempre o raio. É igual ao raio. Então, tem que dar 5 quando a gente fizer. Outra situação importante. Se esse ponto ele está dentro da circunferência, qual é a distância dele? Ó, vou fazer pontilhado. E aí? Ela vai ser maior que o raio ou menor que o raio, jovem? O raio, né, a distância do centro à superfície. Beleza? Perfeito? Esse ponto está interior, ou seja, ele não está na superfície, ele está a uma distância mais perto do centro. Ou seja, a distância dele ao centro é menor que o raio. Tá? Então vamos escrever isso. Vamos escrever isso. Ponto exterior. Então, a distância do centro ao ponto é maior que o raio. Maravilha. Ponto na superfície ou que pertence à circunferência. Ponto que pertence à circunferência.
a distância do centro ao ponto é igual ao raio. Agora, o ponto que está dentro da circunferência, ponto dentro, a distância do centro ao ponto tem que ser menor que o raio. Beleza? Então agora vamos à questão. Você tinha que saber aqui, basicamente, jovem, distância entre ponto e reta. Distância entre pontos, perdão. Beleza? Toma aqui, ó. Então você quer saber a distância do ponto, do centro ao ponto. Então aqui, ó, a distância entre o centro da circunferência C e o ponto. Quem é essa distância? É o ΔX mais ΔY, isso aqui na raiz, tá? Quem é o ΔX, quem é o ΔY? Ó, então a distância do centro ao ponto é quem? X, x0 menos x mais y0 menos y. Quem são esses caras, professor? Tu falou grego aí agora. Ó, esses caras são as coordenadas do ponto. Ó, as coordenadas do ponto P são 5 e 3. As coordenadas do centro são 3 e 1. Só que você tem sempre que fazer o final menos o inicial, porque é o delta. Quando você vê delta na física, na química, na matemática, sempre vai ser final menos inicial. Quem é o final? É onde você quer chegar. O final é o seu ponto. E o inicial é o centro. Então, o ponto é 5 e 3. Beleza? O centro é 3 e 1. Você quer chegar no ponto. Então, imagina que o ponto é o seu destino final. Vamos lá. Para a gente matar aqui agora. Então, a distância do centro ao ponto tem que ser a raiz. Então, o final é o ponto. Quem é o x? Ó, o x é sempre o primeiro cara. O y é o segundo. Então, é 5 menos 3. Tá? Isso aqui tem que ser ao quadrado. Olha. Aqui, ao quadrado e ao quadrado. Ao quadrado mais y final. Quem é y final? 3 menos y inicial, 1. Isso aqui é ao quadrado. Aí fecha aqui na raiz. Então, a distância do centro ao ponto vai ser quem? 5 menos 3, 2. 2 o quê? Ao quadrado. Mais 3 menos 1, 2. 2 o quê? Ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 4 mais 4. Que é quanto? 8. Então, a distância do centro ao ponto é a raiz de 8. Quem é a raiz de 8? Para facilitar a nossa conta. Se você simplificar, fatorar, você vai achar que a raiz de 8 é 2, raiz de 2. Concursos militares em si, eles têm uma pegada que você tem que pensar além do que está tendo na questão. Por isso que se torna mais interessante um pouco. Você tem que refletir mais na questão. Tu tem que lembrar o seguinte, que raiz de 2, jovem gafanhoto, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Beleza? Então, se você botar aqui, ó, 2 vezes 1,4, você vai achar o quê? 2,8. Então, a distância do centro ao ponto é igual a 2,8. Agora, diz para mim, você sabe que o raio vale 5, tá? E que a distância do centro ao ponto foi dado como 2,8. Diz, pensa, 2,8 é maior ou menor que 5, jovem? Fala para mim. Menor. Se a distância do centro ao ponto for menor que o raio, o ponto está o quê? Dentro. Então, aqui, ó, não poderia ser letra A, porque letra A é externo. Não poderia ser letra C, porque ele não pertence à circunferência. Se pertencesse, ele estaria na superfície. Não pode ser letra E, porque a letra E é excêntrico. Então, vamos lá. Ele é interno. Beleza. Ele é interno. Aqui está falando que ele é coincidente com o centro. Para ele ser, se ele é coincidente com o centro, ele é interno. Mas para ele ser coincidente com o centro, anota. Para ser coincidente com o centro, essa distância aqui, ó, essa distância tem que ser igual a 0. Para ser interno e coincidente com o centro, a distância do centro ao ponto tem que ser igual a 0. Concorda comigo?
Ó, coincidente com o centro, o ponto está em cima do centro, não vai ter distância, vai ter que ser igual a zero. E não é isso que a gente vê, né? A gente viu aqui que a distância do centro ao ponto é 2,8. Então ele é interno e não coincidente com o centro. Ou seja, gabarito aí, letra B, questãozinha da ESA, muito maneira, adoro geometria analítica, me divirto. Enfim, bem maneiro, muito maneiro. Ok, beleza. Vamos ver se temos alguns comentários aqui. Manda para uma galera aí, gente. Compartilha com os colegas aí. Vamos bater um número aqui. Esses famosos fazem isso nas lives. Vamos bater, ó. Vamos lá, 10 pessoas. 10 pessoas. A gente já tá com 5. Compartilha aí. Estamos com 5. 10. Pô, 10 é só mais 5. A gente tem 5 pessoas em casa e abre o celular, o canal no celular dos 5 aí, e só para eu ver o número aumentando aqui. É psicológico. Vamos nessa. Então, vamos avançar aqui, cara.